Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, prezados alunos, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula da nossa disciplina Métodos e Técnicas para a Elaboração de Projetos e Trabalho e Relatórios Profissionais. Mais uma vez aqui também temos a presença da professora Ariadne. Tudo bem, professora? Tudo bom, professor? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Métodos e Técnicas. Hoje nós vamos tratar de alguns tópicos, por exemplo, auditoria ambiental, não é isso, professor? Exatamente. Hoje nós temos esse tópico bem importante a respeito da auditoria ambiental, que é outra área, né, que vocês, técnicos em meio ambiente, podem estar atuando. E além da auditoria ambiental, você também vai ver um pouco a respeito da legislação, né? Fazer esse resgate, relembrar aquilo que você já estudou durante todo o seu curso. Muito bem. Que bom que os alunos já vêm vendo, né, essa questão. Legislação a gente sempre conhece como, às vezes, a pessoa se assusta um pouco na hora de ler a legislação, né, na hora de estar acompanhando, né, professor? É verdade. Então, eu vou tentar tornar da forma menos maçante possível, mas é importante vocês conhecerem um pouquinho dessas leis que eu trouxe hoje para vocês. Vamos lá? Vamos dar continuidade. É o seguinte, então, por favor, olho aqui no meu slide. Aqui os dois tópicos que a professora pontuou, né? A auditoria ambiental e a legislação ambiental estadual e municipal. Estadual aqui do estado de Rondônia e alguns municípios que eu também consegui apurar. Bom, primeiramente, ao conceito de auditoria ambiental. Como vocês podem ver aqui, ela trata-se de um processo sistêmico, independente e documentado. Três características, né, que a definem, assim como nós vimos na outra aula a respeito dos projetos. Para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente, a fim de determinar a extensão em que os critérios de auditoria são atendidos. A auditoria, ela está sempre envolvida com essa questão aqui, o ISO 9001, o 2000 e o 14001. Bom, sistemático, por quê? Ele é um processo que, né, ele é feito de forma minuciosa, conjunto de documentos, né, organizados de forma minuciosa para que fique mais fácil, né, do auditor ambiental estar interpretando e emitindo o seu parecer. Independente, porque ele realiza o trabalho de forma independente, sem influência externa, né, garantindo aquela impessoalidade que foi falado na outra aula. E, como eu falei, são um conjunto de documentos. Então, ele é documentado. Então, essa questão de auditoria, existem auditorias tanto privadas quanto as públicas. Porém, as públicas, né, são mais comumente encontradas. Vamos passar novamente aqui para o nosso slide. Bom, aqui a respeito né, da história da auditoria. Primeiramente, né, nasceu a auditoria contábil. Depois nasceu a auditoria de qualidade. Aqui nós temos a auditoria de contábil, ela é bem antiga, né, de 3000 a 2000 antes de Cristo. Já a auditoria de qualidade, ela nasceu próximo do século 17. Até então, existiam apenas essas duas auditorias. Elas trabalhavam com todos os documentos, tudo que era referente à contabilidade, era mais dentro de empresas, para garantir o controle dos custos e das entradas das empresas e a garantia de qualidade, referente aos produtos que eram produzidos, né? Século 17, justamente na Revolução. Então, foram duas coisas que nasceram para suprir as necessidades da época. E aí,
veio, né, com uma pressão aqui a auditoria ambiental. Por quê? Começaram, né, a aumentar a demanda, a população da Terra começou a aumentar bastante, principalmente após a Segunda Guerra. E então começaram a se extrair muitos recursos foi a partir daí que começou os maiores desequilíbrios ambientais, a partir da Revolução Industrial. Então, muitas pessoas ligadas a essa questão ambiental, né, faziam pressão, aqui, ó, pressionavam empresas norte-americanas para que elas tivessem, né, maior cuidado com essa questão ambiental. E aí, através disso, foi se nascendo, vários profissionais, né, foram se juntando, uma questão de Exatamente, professor. São nomes bastante complicados, né? Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, que é quando você tem vários campos ou várias áreas de conhecimentos envolvidos em um determinado tema ou assunto. Muito grato, professora. Por nada. Estava dando uma travada, agora deu certo. E aí, a origem aqui, ó, pode ver que foi tardio, né? Como eu falei, a população aumentou depois da década de 70 e por meados de 1970 é que eles foram, né, preocupando-se com o projeto. Mas uma coisa importante de se dizer é que o direito ambiental, né, as leis, elas não nasceram, elas nasceram tanto na Europa e nos Estados Unidos. Elas não nasceram no Brasil. Porém, no Brasil, as leis que são utilizadas aqui, elas são um modelo para outros lugares, porque elas são mais rígidas, né, são mais regradas, fazendo com que, né, haja um controle maior. E é aí onde o auditor ambiental vai entrar. Através desse controle maior, existem algumas empresas que ou atropelam algumas etapas, ou então, por descontrole mesmo, acabam causando desequilíbrios ambientais, contaminação, e o auditor, juntamente com o perito realiza o trabalho de campo, gera um documento e vai passar para o auditor. E, inclusive, se vocês continuarem olhando aqui no nosso slide, é a respeito disso que eu estou tratando com vocês. Olha aí, os resultados e as técnicas da auditoria ambiental podem ser utilizados de forma interna e externa. Foi o que eu falei antes. Aos empreendimentos. Ou seja, no primeiro caso, a auditoria fornece subsídios ao aprimoramento do desempenho ambiental do empreendimento. E aí? Já a auditoria externa objetiva a averiguação desse desempenho pelo órgão ambiental e a avaliação de clientes, consumidores da sociedade. E tem mais, e a obtenção de certificação. Então, eu estava falando, né? Tem um auditor e tem um perito. Então, ele tem o trabalho externo e o trabalho interno. E aí, esse levantamento, né, de dados, de entrevistas, tem a ver justamente com isso. O objetivo é a averiguação desse desempenho pelo órgão ambiental e avaliação de clientes, consumidores da sociedade e a obtenção de certificação. Certificação essa que eu havia falado antes, que é o ISO. E o que vem se falando bastante ultimamente é o ISO 14000 e o 14001. Não é isso mesmo, professor? Que se referem a quê nesse caso, professor? Quando nós falamos em ISO 9000, ISO 2000, ISO 14000, ISO 14001, como é que a gente pode traduzir isso para os nossos estudantes, né, técnicos em meio ambiente que nos acompanham na aula de hoje? Bom, esses ISOs, eles servem para, como fala aqui nessa última palavrinha que eu não circulei para vocês. Então, olhem aqui no slide primeiramente. É a certificação. Então, nós estamos certificando, nós não, né? O auditor vai trabalhar para que ele consiga, para a empresa dele, a certificação de que ela tem uma preocupação com o meio ambiente, independente da atividade que ela desenvolva, né? Sendo industrial, de serviço ou mesmo de comércio. Ou seja, ela está fazendo uma coisa a mais, né? Está se preocupando um pouco mais com o meio ambiente, além do que é colocado na lei. Então, ou seja, ela já anda dentro da lei e ainda tem uma, vamos dizer assim, né, uma propaganda positiva a favor dela quando ela se tem essa certificação. Principalmente a certificação 14000 e 14001. Vale lembrar que essa sigla ISO, ela é de uma denominação em inglês, né? Então, é um número de série internacional
E no caso, 9.000 e 2.000, ele trata a respeito do SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade. E o 14.000 e 14.001, que são normas também internacionais, tratam do Sistema de Gestão Ambiental. Então, por isso que o professor está lembrando a respeito dessas duas normas internacionais, né, que é o 14.000 e o 14.001. Muito bem, professor. Vamos continuando aqui no nosso slide. Então, ó, no caso de auditoria externa, precisa ser obrigatoriamente efetuada por auditor que não pertença ao quadro de funcionários do empreendimento. Então, isso daqui é para garantir aquela impessoalidade novamente, né? Contrata-se um auditor que não tenha relação com a empresa para que ele trate, né, a documentação de forma imparcial. Não, né, seja influenciado pelo que ele possa encontrar dentro desses documentos que ele irá juntar e avaliar. Continuando, atribuições de um auditor ambiental. Então, nós temos aqui, né, algumas atribuições referentes ao trabalho que o auditor ambiental deve realizar. Esclarecer, tecnicamente, a existência ou não de ameaça ou dano ambiental. Então, esse trabalho que ele faz juntamente ao perito, como eu havia falado. Realizar exames em instrumentos utilizados ou presumivelmente utilizados na prática de infrações. Tá, né? Exame para ver se esses instrumentos realmente são seguros. Coletar documentos e informações necessárias à complementação dos exames. Então, é a famosa introdução, né? Tem que ter um embasamento, né? Porque ele vai juntar esses documentos, informações necessárias. Nesse caso, né, de coletar as informações, é principalmente quando o auditor não é tão especialista nessa área. Porque, às vezes ele tem uma especialidade na área do meio ambiente, mas ele é numa vertente diferente. Então, ele coleta aquelas informações, tal, tanto para conhecimento dele, como também para embasar o que ele vai estar colocando em seu parecer. Nesse caso, esses documentos também podem entrar o que nós vimos nas aulas anteriores, a respeito do projeto básico, né, a respeito do licenciamento, a respeito da avaliação de impacto. Então, são documentos que um auditor pode utilizar para contribuir nesse entendimento do seu parecer no que tange a questão do meio ambiente. Muito bem. Continuando, agir sempre de maneira ética, isso é cobrado, né, para a maioria das profissões, e aqui também não podia deixar de dizer. Ser observador, aqui a imparcialidade. Flexível, né, afinal podem acontecer diversas situações, ele tem que estar preparado. Tem que ser uma pessoa organizada, paciente, porque vai lidar com diversos tipos de pessoas e também vai estar defendendo uma posição, ou seja, podem haver opositores, e amigável. Portanto, cultive essas qualidades. Achei bacana daqui que foi colocado também do documento que eu tirei, porque na segunda atividade eu coloquei, né? Se você não está preparado, aumente suas habilidades, né? Ou você diminui seus sonhos, vocês aumentam suas habilidades. Então, tem muitos alunos que me procuram e falam, professor, eu não tenho muita paciência. Então, mas coloca ela dentro de você e vai alimentando, que uma hora ela cresce. E aí você vai, né, tá ganhando mais uma habilidade aí, né, professor? É. Olha, essa é a imagem aqui eu tirei de um site lá do México. Está aqui escrito em espanhol, mas é aqui, a Entidade Mexicana de Ambientação e a relação que ela tem com o auditor ambiental. Então aqui é só para vocês entenderem, que o auditor ambiental, ele é como se acreditasse, ele, né, faz com que as pessoas creem numa posição através dos documentos que ele vai juntar. E aí as coisas que ele tem que ter é a competência técnica e a confiabilidade. E aí a outra empresa, essa é a empresa do auditor. Isso daqui. A empresa que procura o serviço dele, aqui, evita conflitos de interesses. Então, quando a gente trata de documentos, é muito importante a pessoa prestar atenção nisso, porque esses documentos podem ser alterados, podem ser perdidos. Então, o auditor, por isso que cobra-se que ele haja de forma ética, para que, né, ele evite esse conflito de interesses que vai beneficiar A ou B, faltando com a imparcialidade.
Vamos continuar. Bom, aqui nós temos, né, 6 etapas de um processo de auditoria. Vale lembrar, gente, que essas 6 etapas eu retirei dessa referência aqui, tá? Mas quando vocês forem fazer quando vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vocês podem estar encontrando outras etapas. Mas, em resumo, de acordo com alguns documentos que eu olhei, eu consegui dividir em 6 etapas. Também de acordo com esse documento, como eu falei. Então, primeiramente, estabelecer o cenário. Apresentações e explicações informais para colocar o auditado, né, a pessoa que está sendo alvo da auditoria, bem à vontade. E informar o auditado sobre o processo de auditoria. E outra coisa, o auditado aqui pode ser tanto uma pessoa quanto o dono da empresa, tá? Ou o grupo de sócios da empresa. O auditor ele pode fazer a apresentação, né, no caso, para dentro dessas várias vertentes. Confirmar o básico. Então, primeiro, né, ele tem que conhecer, determinar a estrutura organizacional, a atribuição das responsabilidades, o status do sistema documentado e a competência e treinamento pessoal. Então, para que isso aconteça, o auditor vai ter que entrar dentro da empresa. Por isso que tem a importância, né, daquela imparcialidade, exatamente. Obrigado, professor, novamente. Por nada. E aí, como ele vai estar dentro da empresa investigando esses pontos que eu coloquei, né, é muito importante isso, ele manter a conduta dele. Estabelecer o processo. Compreender o processo ao ser auditado, que ele vai fazer, identificar as etapas de como é que acontece esse processo, identificar o que ocorre em cada etapa e estabelecer como esse processo é administrado ou como ele é ocorrido. No caso, se for um processo, como eu falei, né, de questão de dano ambiental ou contaminação, foi contaminado pelo quê? Como é que se dá o processo que trata desse equipamento, dessa solução que causou a contaminação? Então, como eu falei, ele está dentro da empresa para poder conhecer mesmo. E alguma coisa, né, ele vai chegar numa conclusão para poder identificar o que causou o vazamento para que ocorresse a contaminação. Buscar as evidências objetivas. Coletar as evidências que demonstrem a conformidade e a efetividade do sistema. Então, você pode estar questionando o pessoal envolvido, analisar os registros e observar as atividades. Nessa parte aqui também é bom você estar sempre confrontando as ideias diferentes, né? Uma pessoa falou outra coisa, que outra pessoa que é do mesmo setor ali fala uma coisa diferente. E também quem foi afetado pela essa contaminação, no caso, né, de contaminação que eu estou falando. Então, é bom você escutar todas as partes, né, e estar confrontando essas informações. Aqui a trilha da auditoria, confirmar a conformidade com as providências planejadas, estabelecer as trilhas da auditoria, acompanhar as trilhas previamente estabelecidas, confirmar se todos os aspectos da auditoria foram completados. Eu li essa daqui, professor, a respeito de acompanhar as trilhas previamente estabelecidas e as trilhas da auditoria, e lembrei de uma coisa: o auditor, ele não trabalha sozinho, ele sempre tem uma equipe. Então, do que condiz essa equipe, né? Ele é o líder dessa equipe, tem um auditor assistente, que não significa que esse auditor assistente seja, vamos dizer, menos capacitado que o auditor líder. Esse assistente pode ter sido um líder em uma outra ocasião. E aí sim, a terceira pessoa, que é o auditor em treinamento. Deve ser uma pessoa que está se formando agora, mas é de 3 ou mais pessoas, além dos peritos, né, que podem estar avaliando tudo que precisar. Como eu estava falando de contaminação, então ele vai precisar, né, geralmente um perito que entenda na área de química, ou, né, está vendo a contaminação da água, a contaminação do solo, essas coisas. E aqui, por fim, o encerramento. Agradecer, né, pela cooperação da empresa, tem que ser cordial, resumir as constatações até então e informar o auditado sobre o que acontecerá a seguir. Não o resultado, mas como é que, né, vai ser feito a partir de agora o processo. O que ele encontrou, né, aí vai deixar ele a par da situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas ele vai informar direitinho para a pessoa que está sendo auditada, né, já ficar ciente.
Bom, finalizamos o nosso quadro e vamos passar para a próxima. Aqui. E a execução da auditoria. Agora, vamos elaborar o documento. Esse documento, ele tem que ter uma sequência lógica, tá, gente? Mas, professor, que documento é esse? Ele é como se fosse, é um parecer. É a estrutura de um parecer. Então, ele deve ter uma sequência lógica, observação dos processos e, se possível, listá-los, né? Colocar qual foi o método que ele abordou, se for as entrevistas, foi questionários. Geralmente é utilizado um desses dois. A observação, como foi falado na aula passada, a questão do projeto, não é utilizado. Porque ele precisa da informação das pessoas, né, para ele estar fazendo. Não é uma coisa que pode sair dele. E aqui, cruzar as informações. Esse cruzamento de informações é uma das coisas mais importantes. Como eu falei, escutou várias, né, partes, e aí ele vai cruzar essas informações para a pessoa que vai receber esse parecer dele entender da melhor forma possível. Tem gente que... O que ele vai entender? Que tem algumas pessoas que têm opinião assim, outra opinião assado, deu uma distorção aqui, então, né, isso tem que ser investigado ou não com mais detalhes. Você quer acrescentar alguma coisa, professora? Não, professor, nós estamos conseguindo acompanhar bem, né? E é importante quando o professor traz essa questão das etapas. Então, sempre que você puder, faça uma revisão nesses slides que vocês estão recebendo, né, que estão no nosso ambiente virtual, para que vocês possam rever cada uma dessas etapas, né, de como é que acontece uma auditoria, o que é necessário, qual é o perfil, qual é a postura que você, enquanto técnico, que pode, né, chegar a fazer parte de uma equipe de auditoria, ter, né, e proceder em questões que são tão delicadas como é a questão da auditoria, não é, professor? É isso mesmo. É uma questão muito delicada e, às vezes, ela pode se tornar mais delicada ainda quando envolve, né, muito dinheiro. Então, a pessoa tem que estar tomando cuidado com esse tipo de coisa. Então, geralmente, né, quem é alvo das auditorias, ele está já numa situação um pouco melindrosa, né? E para a pessoa, um técnico em meio ambiente que faz parte dessa equipe, é importante que ele tenha essas qualidades e essas posturas até para ser, né, bem recebido e não ficar com um pouco meio daquela antipatia, porque a própria ação de auditar já é um pouco incisiva. Exatamente. Muito bem. Continuando aqui em nossos slides para vocês poderem conhecer mais um pouco. Verificação da eficácia de um processo. Como é que se dá isso, né? Ver se as normas foram atendidas. Se aquele processo, como eu falei, que eventualmente possa ter causado a contaminação, está atendendo no mínimo as normas. E aí, vamos verificar, né? Qual foi o grau de impacto do dano? Dano ambiental, por contaminação ou o que foi causado pela empresa. Outra coisa bem importante que é bom o auditor estar pontuando. Há evidências de que o grau do impacto está afetando a qualidade de vida das pessoas atingidas? Essas pessoas atingidas, como eu falei, pode ser pessoas de fora ou também os próprios funcionários da empresa. Então, né, o grau de impacto pode variar bastante, mas às vezes ele está num grau tão pequeno que aí não está afetando a qualidade de vida. Mas é bom, né, que ele seja minimizado, mais ainda. Ou que feche de uma vez por todas, que às vezes não está afetando na hora. Mas futuramente, né, com o acúmulo disso daí, pode estar afetando a qualidade de vida das pessoas. Nesse caso, professor, para ilustrar para os nossos estudantes, teria assim, algum exemplo, alguma situação, né, que pudesse corresponder, nesse caso, a essas evidências? Bom, como eu estou falando no assunto contaminação, então pode ser isso. No estado, no interior do estado, a gente está vendo o crescimento de frigoríficos, por exemplo, né? E aí, esses frigoríficos, eles geram muitos tipos de efluentes, vários tipos de efluentes. Então, é bom que, se caso aconteça, né, como eu falei, algum tipo de vazamento, ou que, não sei, falha mecânica, ou falha do pessoal mesmo, ocorra um descontrole, né, desses efluentes, ou mesmo, né, aquele vazamento que é bem pouquinho, né, bem pouquinho, ninguém estava notando, mas aí, de repente, ele venha contaminar algum igarapé,
e esse igarapé é utilizado por uma comunidade ou alguma família lá embaixo. Então, é isso que através, como eu falei, o auditor trabalhando com o perito, né, o perito que vai estar observando, o perito que observou isso, que vai classificar o grau de impacto dessa contaminação. Exatamente. Então, para dar continuidade, né, nós vamos acompanhar aí a verificação da eficácia de um processo, se essas normas são atendidas ou não. Vamos lá, professor. Muito bem. Então, ó, aqui mais uma vez, qual o impacto sobre as pessoas e suas atividades do entorno da área? Muito bem. Ainda bem que você perguntou, professora. Aí eu falei a questão do igarapé. E se essa comunidade, além de tudo, pesca nesse igarapé? Então, né? É complicado, né? Exatamente. Está afetando a atividade, né, das pessoas que estão em torno da área. Então, isso daí também, como eu falei, o perito que está em campo vai observar, vai passar para o auditor. Então, o perito vai emitir um parecer, né, para o auditor, e aí o auditor vai emitir outro parecer. É assim que funciona. Onde será sentido o dano ambiental, né, caso ele continue acontecendo, onde mais ele possa ser sentido, não apenas em uma comunidade, mas ele também pode estar causando um problema, vamos dizer que mais abaixo da comunidade tem uma cidade, ou então algum aglomerado, como por exemplo também que a gente tem bastante balsa, né, principalmente aqui ao redor de Porto Velho. Então, alguma contaminação, ela está acontecendo, mas ninguém enxerga. Mas como está ali num lugar onde é mais movimentado, como uma balsa, aí já, será que se já chegou até lá, né? É o que está falando aqui nessa questão do sentido ambiental, que tem que ser abordado também pelo auditor. E por último, né, você acompanha aí onde podem ser identificadas as eventuais falhas ou infrações ocorridas. Então, qual seria, professor, essas possibilidades, né, de localidade, dessas localizações nesse caso de infração? Bom, aí, nesses casos de infração, e aí a gente vai andar como se fosse do problema para chegar na empresa. Mas aí, vocês lembram no começo, né, que eu falei que o cara vai entrar dentro da empresa primeiro? Mas, quando a pessoa está passando por um projeto de auditoria, como é que a palavra que a professora falou? Está numa situação melindrosa. Então, pode ser que ele já tenha, né, meio que resolvido, maquiado, né? Ou então tampou mesmo. Tampou para ninguém ver. E aí, essa última aqui fala justamente disso. É uma sugestão para a pessoa vir do problema, aqui está o problema, em direção, né, como eu falei, vem da balsa, passa pela comunidade até chegar na empresa. E aí, dessa forma, né, ele pode ser identificado as eventuais falhas que aconteceram nas infrações ocorridas. Essas eventuais falhas aqui também estão ligadas a essa questão aqui do conhecimento do processo. Então, como eu falei, não conhece o processo, pesquisa, vai atrás, vê direitinho, e aí esse último aqui ele consegue ser realizado de forma mais efetiva quando você conhece o processo. Tudo bem, professora? Tudo bem, então vamos então para a nossa próxima etapa, né? O que é que nós temos mais à frente depois dessas questões? Temos aqui agora o fechamento. Agora o auditor vai emitir o seu parecer técnico, depois do conjunto de pareceres que ele recebeu dos peritos. O parecer técnico é uma opinião, conselho ou esclarecimento emitido, né, por um profissional da área sobre o assunto de sua especialidade. Então, né, ele reuniu aquela quantidade de documentos e agora ele vai dar a sua opinião, né, o seu conselho, o seu esclarecimento. Ó, está acontecendo isso e tal, de acordo com o que ele sabe a especialidade. Mas, professor, se não for a especialidade dele? Como eu falei, ele tem uma equipe em volta dele, tanto de peritos, e ele faz a reunião desses documentos de pareceres, né, e pode estar omitindo essa opinião. Olha, ó, no lado do parecer técnico, o que importa é a fundamentação técnica, que deve ser calcada em elementos objetivos, analisados e interpretados por métodos adequados, que conduzam a conclusões e técnicas irrefutáveis. Então, o auditor, ele também, né, formulou um projetinho, e de acordo com aquela estrutura que nós passamos ontem para vocês, formulou um projeto para que quando ele fosse emitir as suas conclusões, elas tivessem a maior confiabilidade possível, que é aqui, ó, dentro das técnicas irrefutáveis, utilizando os métodos adequados. E aí outra coisa bem legal
né, que ela tem que permitir também que outras pessoas que não têm o conhecimento técnico, né, daquele processo, possam, pelo menos, identificar o que está acontecendo. Então, ó, o aclaramento das questões, né, tem que clarear as questões técnicas submetidas à apreciação pericial. Por isso, deve ser objetivo e conclusivo, afirmando ou negando o que foi indagado nos quesitos. Então, isso daqui é importante, né? Está afirmando ou negando os quesitos, sem omissões ou evasivas e, obviamente, sem desvios ou falsidades nas suas informações e conclusões. Então, só para frisar a responsabilidade, né, que esse auditor tem com a veracidade dos fatos. É importante ressaltar, né, professor, para o nosso estudante, que quando nós tratamos aqui de parecer e que falamos a questão de opinião ou recomendação ou um esclarecimento, não se trata de uma opinião simplesmente, né? Nós lembramos a você que na aula anterior nós vimos algumas questões a respeito da redação formal e informal. Então, o seu parecer, ele deve ter aquela linguagem formal, né? Você deve ser formal, você deve estar baseado em leis, você deve estar baseado em uma análise que não possa ser contraditória, né? Você não pode recomendar uma coisa e depois recomendar outra diferente daquilo que você já emitiu no seu parecer. Então, esse parecer técnico, ele é um documento muitíssimo importante e que não é baseado somente em uma opinião, né, de senso comum. Pelo contrário, ele é uma análise e uma avaliação de um perito, de uma equipe que foi e investigou a respeito daquele problema. Então, quando nós falamos de parecer, nós queremos dizer que é um documento da mais alta importância para que você possa utilizar os seus conhecimentos técnicos e principalmente a legislação que lhe ampara na preparação e elaboração desse documento, não é isso, professor? É isso mesmo. Sempre que se a pessoa não tiver acesso à internet, procurar na biblioteca, lá sempre vai ter modelos de pareceres técnicos e o tipo de linguagem que foi abordado pela professora. E aí, né, caso a pessoa tenha acesso, é muito fácil você lá digitar, né, modelo de parecer técnico ambiental ou modelo de parecer de auditoria ambiental, e você vai estar, né, tendo isso daí na sua mão. E aí, você tendo isso com você, fica bem mais fácil, né, quando você for a campo, né? A campo, isso mesmo, quando for a campo. Então, vamos lá, agora a gente vai tratar do nosso segundo tópico, que é a respeito da legislação ambiental. Muito bem. Nesse tópico aqui, eu separei para vocês terem um conhecimento um pouco maior a respeito das leis, né, ambientais que tem dentro do nosso estado e também consegui de alguns municípios. E aí, uma das primeiras que eu achei foi essa daqui, a 547 de 1993. Ela institui que o Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, o chamado SEDAR. Essa lei, ela também, né, fala a respeito da polícia ambiental e de um fundo, né, que foi criado para questões ambientais dentro do estado de Rondônia. Mas, quando eu pesquisei a respeito dos licenciamentos, nessa lei aqui ela não estava falando. O que vai falar é nesse conselho. Então, os alunos lembram que nós falamos a respeito do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esse daqui vem ser o CONCEPA, Conselho Estadual de Políticas Ambientais. A partir do Estado, né, utilizando-se do CONAMA, criou, né, dentro do seu conselho o CONCEPA número 5, 2014, e dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local ou fixa e as normas gerais. Além dessa resolução, tem a número 4. A número 4 diz sobre como deve ser o processo de licenciamento, né, como ele deve ser tratado aqui dentro do Estado. Mas, professor, então a diferença assim tão grande para a questão da federal? Não, eles utilizaram é porque cada estado tem a sua peculiaridade. Então, eles fizeram de acordo com como as coisas devem ser feitas aqui, para que órgão que deve ser apresentado, né? Dentro daquelas esferas que eu falei. Quando não é de competência do IBAMA avaliar esse licenciamento, então, como é que o estado vai fazer isso? É através dessa resolução número 5
e a número 4. E aqui, perdão. Nós temos a lei complementar, número 138, então vamos acompanhar no slide, de 2001, que trata do código, né, que está no Código Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho. Então, essa daí é uma lei complementar relativa ao município, no caso, a capital do estado de Rondônia. Certamente, né, professor, os nossos alunos que estão em outros polos e em outros municípios, certamente esses municípios também devem ter alguma lei nesse sentido, não é verdade? Ah, isso com certeza. E aí o fruto da minha pesquisa foi justamente esse. Esse Código Ambiental de Porto Velho, ele trata como se fosse essa resolução aqui. Dentro dele tem tanto como é que deve ser feito o licenciamento ambiental na cidade de Porto Velho, quanto, né, quais são as atividades, né, que causam ou podem alcançar impacto. E aí, no próximo slide, vocês irão observar mais uma lei que eu achei de outros municípios. A Lei 1113 de 2001, que é a Política Ambiental, Sistema Municipal de Meio Ambiente e o Controle Ambiental do município de Ji-Paraná. Inclusive, essa lei de Ji-Paraná está bem mais completa que a de Porto Velho. Tá bastante coisa assim, conceitos e orientações dentro do processo de licenciamento ambiental que pode ser feito na cidade de Ji-Paraná. Prosseguindo, essas outras duas leis aqui, eu não encontrei uma referente apenas relacionada ao meio ambiente. Então, foram encontrados a lei orgânica. A lei orgânica é quando, né, que fala sobre tudo referente ao município. E aqui, no caso, encontrei a de Vilhena. E aí, no capítulo 2 da lei orgânica de Vilhena, nos artigos 122 e 123, que vai falar a respeito do meio ambiente. Aqui, os artigos 122 e o 123. E aí eles falam a respeito do que a gente já vê na Constituição, né, naquele artigo 225, que é a obrigação da União, dos Estados, das pessoas, que o meio ambiente é um bem comum e tal. Mas aí, professor, e como é que faz nessas cidades, já que elas não têm uma lei municipal para falar específica do meio ambiente? Específica, né, sobre a questão do licenciamento e das atividades. Aí você pega a lei estadual. A lei estadual, e aí ela vai estar amparando, né, o técnico em meio ambiente, com ela que você vai se orientar para poder estar trabalhando, nesse caso, nessa cidade. A de Guajará-Mirim foi a mesma coisa. Encontrei a lei orgânica do município de Guajará-Mirim. E aí eu falava um pouquinho mais, né? Na seção 5, não apenas em um capítulo, falar do meio ambiente. E aí é dos artigos 172 a 176. Como Guajará-Mirim fica numa região fronteiriça, né, numa região de fronteira, então isso também foi bastante colocado dentro da lei orgânica, né, nessa parte do meio ambiente. E aí algumas peculiaridades referente, né, à atividade que é perto da fronteira ou perto de rios que são utilizados como fronteira entre dois países e tal, fala bastante nessa lei orgânica no município de Guajará-Mirim. Muito bem. Continuando, acho que era isso que eu tinha que passar para vocês. Aqui, olha só que bacana. Essa parte aqui eu tirei do Código Municipal de Porto Velho. Aqui, a Lei 138 de 2001. E nessa parte aqui, que fala a respeito da autorização ambiental, no capítulo 7, é que ele começa, né, a falar sobre a autorização ambiental e o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental do município, através do procedimento técnico administrativo, permite a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos. Ou seja, aqui, nesse capítulo da Lei de Porto Velho, que ele vai começar, né, a falar a respeito dessa autorização ambiental. Ou seja, isso daí, como eu falei, é a forma de uma orientação. É a orientação para o técnico do meio ambiente, né, através desse capítulo, para ele poder entrar nesse processo de licenciamento de empreendimentos. E aqui no seu artigo 53 já identifica, né, o órgão responsável, que é a SEMA. E aí aqui já está especificando atividades, empreendimentos efetivos potencialmente poluidoras, atividades pelas quais a legislação federal e estadual exige a elaboração de estudo prévio ambiental. Então isso daqui, ó, baseado na legislação federal. As atividades de extração, beneficiamento, comercialização, utilização dos recursos ambientais,
com os ambientais que são, né, são peculiares, diferentes de outros lugares. Também fala sobre produtos e explosivos. E aqui referentes ao sistema hídrico, né, quando há extração hídrica. Exatamente. É bom lembrar, né, professor, para os nossos estudantes, que no caso dessa lei, como ela é uma lei complementar, referente especificamente ao município de Porto Velho, ela não vai servir para outros municípios, não é isso? Exatamente. O que que pode servir? A lei estadual, né, as resoluções do CONAMA, as leis que estão numa esfera superior. Então, nesse caso, eles devem pesquisar outros documentos ou outra legislação, não é isso? É isso mesmo. É que foi só para facilitar, né, onde é que a pessoa vai identificar. Porque essa legislação, ela fala de muita coisa. E, às vezes, quando trata-se de um projeto pequeno, né, a pessoa está, né, perdida dentro daquele texto imenso. Então, aqui foi mais para pontuar. E aí, como eu identifiquei a DigiParaná também, né, pode estar ajudando as pessoas. Aí, dos outros polos, eu fiz a sugestão, né, que pode estar procurando ou na internet o Código Municipal, ou vendo na biblioteca do órgão municipal de meio ambiente, que lá, né, se eles não tiverem, eles vão dar o direcionamento para a pessoa. Isso. Então, abordados os nossos tópicos na aula de hoje, falando a respeito da legislação e da auditoria ambiental, nós propusemos, então, uma atividade de sala para melhorar a compreensão e a fixação desse conteúdo que nós tratamos aqui. Professor, diga, então, como é que vai ser a nossa atividade hoje? Bom, para começar, na nossa atividade, coloquei uma frase aqui, bem legal para estar inspirando, né? Na verdade, não, é quase um texto, né, professor? A pessoa que pretende vencer na vida deverá se sujeitar a fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem possuir gosto, tendência ou inclinação pela tarefa. Ao persistir na execução da tarefa, eventualmente acabará por fazê-la bem feita. Não que a natureza da tarefa tenha mudado, mas a habilidade em fazê-la terá aumentado. Esse é de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. É uma sugestão, né, para as pessoas aí que, se elas não estão se ambientando muito com o que nós estamos passando aqui, mas se for uma coisa interessante para ela, se for uma coisa interessante que está acontecendo no município dela agora, que ela faça, né? Afinal, perseguiu isso, então agora pode ser que futuramente ela se torne um expert nessa área, né, professor? Exatamente. E aí nós temos, então, uma atividade para você, né, com 5 questões. E a primeira delas você vai marcar verdadeiro ou falso nas afirmativas. E aí, logo então, depois do intervalo, a gente retorna para as correções.